Olá, ainda sou a aula número 68 de Programação em Python e hoje a gente vai aprender como levantar exceções e como definir exceções. Então, essas são duas coisas bem simples, bem rápidas de fazer. Então, por exemplo, eu quero que o nosso programa ele devolva uma exceção. Qualquer motivo que seja, por exemplo, o usuário fez alguma coisa inadequada, ou eu quero levantar um erro qualquer quando acontece alguma coisa, sei lá. Eu quero que uma exceção apareça. Certo? O que eu vou fazer então? Se eu der aqui, escrever raise, e eu escrever uma exceção, por exemplo, value error, e eu der aqui except value error, der aqui print, pegamos a exceção. O que isso vai fazer? Basicamente, o raise ele está levantando a minha exceção value error. Ele está jogando o value error para o nosso programa. Então, se eu não tivesse o bloco try except, só tivesse raise value error, ele iria levantar a minha exceção. Claro que isso é diferente de eu colocar aqui qualquer coisa e aí ele vai complementar os valores que foram o que eu coloquei errado, onde foi que aconteceu exatamente, qual foi a operação que levantou essa exceção. Então, no caso, a operação foi raise value error, no caso, a operação foi int qualquer coisa. E aqui, o value error, ele dá o valor que foi errado. Aqui ele não dá nada, simplesmente porque eu chamei o value error. E por que é legal eu conseguir levantar exceções? Vamos supor que eu escreva um programa onde o usuário tem que escolher um número entre 1 e 20. Certo? Então eu vou lá e escrevo aqui a. Então vamos lá. Try a igual int input escolha um número entre 1 e 20. Eu faço isso, certo? A princípio, se o usuário digitar uma entrada inválida como essa, ele vai lançar uma exceção que a gente vai capturar. Except value error print entrada inválida. Então, se o usuário digitar um valor inválido, a gente vai imprimir entrada inválida. Só que, no caso, uma entrada inválida não é somente se ele colocar alguma coisa que não pode ser convertida inteiro. É também se ele colocar uma coisa que não esteja entre 1 e 20. Então eu pergunto aqui, if not a maior ou igual a 1 menor ou igual a 20. Então, se A não estiver nesse intervalo, eu vou dar raise value error. Então, levantar uma exceção, que o usuário digitou um valor que era inválido, que é basicamente o que a exceção value error está nos falando. Se não, eu vou imprimir, sei lá, uma mensagem bem besta. Obrigado por escolher A. Então, se eu fizer isso aqui e der Enter, ele vai pedir para escolher um número entre 1 e 20. Se eu escolher um número válido, ele vai dar obrigado por escolher 10. Vou colocar isso dentro de uma função, a função teste. Aqui. Isso aqui vai aqui para dentro. Ótimo. Então, chamar teste. Escolher um número em 20 e eu escolher uma entrada assim, ele vai dar entrada inválida. Se eu escolher também
Agora, um número, por exemplo, 23, ele vai dar que a entrada também é inválida. E de fato a entrada é inválida porque eu pedi para o usuário um número entre 1 e 20. Então, levantar exceções tem a sua vantagem. Agora, pode ser que algumas vezes eu queira levantar exceções que não estão pré-definidas em Python. Por exemplo, vamos supor que eu queira escrever um programa para o meu usuário escolher 3 números distintos. Um joguinho qualquer que use 3 números distintos. Então eu vou lá, abro o nosso arquivo teste aqui, escrevo um main aqui, e aqui só para complementar, eu pedi se o name for igual a main, eu vou pedir para ele chamar essa função main. Vamos lá, eu vou pedir 3 números, e eu quero que esses 3 números sejam números distintos. Então eu vou lá e peço o número 1. Não, melhor, vou criar uma lista vazia. Eu vou percorrer um for loop em range 3. E aí eu vou criar um num. Eu vou pedir para o usuário escolher um número. Certo? Aqui pode ser que o usuário digite algo que não seja convertível inteiro. Então, existem várias maneiras, lógico, de lidar com isso. A primeira poderia ser eu colocar input, perguntar if num dot is digit. Então, se o número for dígito, eu vou e pego int num. Se não, eu escrevo digite apenas números. Então aqui eu estou evitando lidar com o try except. Ou poderia fazer aqui int input, colocar aqui um try, e eu vou colocar esse bloco try dentro de um while true. Então ele vai tentar escolher um número. E ele vai dar aqui except value error. E aí ele vai dar print digite apenas números. E aqui, se ele conseguir passar dessa linha, significa que ele converteu com sucesso esse número inteiro. E aqui então eu vou parar o meu while loop. Então, beleza. Com isso eu vou conseguir pedir um número para o meu usuário e eu garanto que esse número é uma entrada válida. E aí eu pego if num not in lista. Então se o número não estiver dentro da minha lista, eu vou adicionar esse número para minha lista. Agora, se o número estiver na minha lista, eu não posso adicionar esse número para minha lista, certo? Ou seja, eu tenho que dizer, pô, usuário, você digitou um número que não dá não. Só que eu estou aqui percorrendo um for loop. Então, teoricamente, se eu digitasse um número que eu não posso, que já está na minha lista, a minha lista ficaria com um número a menos. Ou seja, daria um problema e o resto do nosso programa ia quebrar completamente. Certo? Então o que eu vou fazer? Para contornar esse problema, eu vou quebrar o meu programa caso o usuário digite um número que já foi repetido. Claro que num programa real você não ia querer que o programa quebrasse, mas isso aqui é só um exemplo. Então eu vou tentar aqui try lista.append num. Só que se eu colocar simplesmente
nesse formato, não vai haver nenhum problema, porque a lista pode colocar um número. Então eu vou fazer aquele if num not in lista. Então eu vou adicionar. Caso contrário, eu vou levantar uma exceção. Agora, que exceção eu posso levantar? Não existe nenhuma exceção que diga, então, esse valor foi repetido. Que mostre para o nosso usuário, digitou valor repetido. Então a gente pode querer criar a nossa própria exceção. Como é que a gente faz para criar a nossa exceção? Então, para criar exceções, a gente pega e cria um objeto. O nome da nossa exceção vai ser o nome do nosso objeto. Então, no caso, valor repetido erro. E todo objeto exceção, ele tem que ser uma subclasse do exception do Python. Ou seja, a gente tem que estender o objeto exception. Aí beleza, se eu deixar só nesse formato aqui e der pass, aqui eu posso dar valor repetido erro. E fazer isso aqui. Aliás, eu nem precisaria de um bloco try, certo? Porque eu quero que o programa quebre mesmo. Então aqui eu vou dar valor repetido erro, certo? Então se eu fizer isso aqui e executar esse programa, então eu coloco 1, 2 e 1 de novo, você vai ver que ele levanta a nossa exceção que a gente digitou, que é valor repetido erro. Certo? Por quê? Porque eu digitei um número repetido. Então, se eu for para cá, beleza, consegui levantar uma exceção própria. Agora, eu não vou querer que minha exceção só digite isso aqui, valor repetido erro. Eu posso querer que ela dê uma mensagenzinha. Então, como é que eu faço para minha exceção levantar uma mensagem qualquer? Eu vou aqui na classe que eu defini, e eu vou definir aquele método especial str. Então o str vai converter nossa exceção numa string, certo? Então, para fazer isso, eu vou dar aqui um return e vou retornar o erro que foi dado da nossa exceção. Então, para retornar o erro, eu vou dizer putz, meu caro, você já digitou esse número antes. Então, se eu fizer isso aqui, colocar essa simples mensagem e reexecutar o meu programa, querendo de novo causar aquele erro, vai aparecer valor repetido, erro, putz, meu caro, você já digitou esse número antes. Então aparece aquela nossa mensagenzinha. Então com isso, nosso usuário vai saber muito mais claramente qual foi o problema que aconteceu no nosso programa. Isso deixa muito mais claro o que está acontecendo. Por fim, pode ser que a gente quisesse passar para o nosso valor repetido o número que o usuário digitou de errado. Então eu posso fazer o seguinte, eu posso fazer um definite aqui, self e um n. E aqui colocar self.num como sendo n. Então nosso atributo num é n. Por isso, meu caro, você já digitou %i, %self.num. Então o que vai acontecer se eu fizer isso? Aqui no valor repetido erro, eu posso pegar e colocar aqui, por exemplo, num. Então vamos ver se isso aqui é uma opção válida. 2, 1. E aí você vê que aparece, putz, meu caro, você já digitou esse 1 antes. Então, além de dar com clareza qual foi o erro, ele também digita o que o usuário digitou de errado.
Então esse é um exemplinho simples de como a gente pode usar exceções criadas por nós mesmos, como levantar exceções. Para casa, você tem um exercício, e fazia tempo que eu não passava exercício, muito porque quanto mais a gente avança nas aulas, mais complexos vão ficando os nossos programas, então maiores tem que ser os exercícios que eu tenho que fazer. Eu nunca quero colocar um exercício absurdamente grande para vocês fazerem. Mas enfim, o exercício que vocês têm para fazer é esse aqui. É para criar um jogo de adivinhar números. Então o jogo ele vai usar essa tupla que eu estou colocando aqui e ele vai pedir para o usuário escolher um número na cabeça dele entre 1 e 63. E aí a cada rodada o programa vai mostrar um desses cartões e vai pedir para o usuário digitar se esse cartão tá ou não, se dentro desse cartão está ou não o número que ele pensou. E vai mostrando os cartões. Depois de mostrar todos os cartões, ele vai pegar e imprimir para o usuário o número que ele pensou. Bem simples, certo? Qual que são as complicações? O que vocês vão ter que fazer? Vocês vão ter que implementar 3 métodos. Método apresentação, recebe entrada do usuário e imprime número secreto. Então, o método apresentação, ele vai imprimir dizendo, escolha um número, não sei o que, esse é o jogo, não sei o que, apresentar o jogo e o que o usuário tem que fazer. Depois, recebe entrada do usuário, é quando a gente pergunta para o usuário se está ou não dentro do cartão o número que o usuário escolheu. E aí o usuário pode escolher sim ou não. Se o usuário escolher algo diferente de sim ou não, a gente tem um problema. Então, para isso, a gente vai criar uma exceção. Essa exceção vai ser chamada só sim ou não, ou melhor, a gente não, vocês vão criar uma exceção, que é só sim ou não, e vai colocar dentro de um bloco try. E aí, se der problema com a entrada do usuário, essa exceção vai ser levantada e o usuário vai ter que ficar redigitando até ele colocar uma entrada válida. Certo? E por último tem imprime número secreto. O número secreto está colocado aqui, que é esse num. Ele está colocado como private, porque eu não posso deixar acesso para ninguém. Tem esse número card, também é o número do cartão que está sendo mostrado, ele também é private. E também, lógico, os cartões são private. Tudo faz parte do segredo desse jogo aqui. E aí, então, você vai ter que imprimir esse número secreto, que é basicamente colocar uma mensagem dizendo qual era o número secreto e colocar aqui como private um número secreto. Se você quiser saber como o truque funciona, você pode olhar os métodos que já estão implementados, porque senão, se eu não colocasse, o jogo ficaria talvez muito grande, não sei. E se você for ver, tudo roda dentro dessa classe jogo. Então eu crio uma instância da classe jogo, e se você olhar para a minha classe jogo, você vai ver que no método construtor dele, no final do método construtor, ele chama esse método main dele. E aí se você olhar o método main, basicamente ele é um método contendo todo o nosso jogo. Então ele vai imprimir a apresentação, vai pegar os cartões, vai fazer o que ele tem que fazer para colocar o número secreto, vai imprimir, e a hora que sair do método do main, acaba o nosso programa, aqui ele fecha. E é isso, pessoal. Essa foi a aula de hoje, espero vocês na próxima aula.